Romanos 4,18. Quem achou, diga amém. Ninguém achou, não é? Quase ninguém. O pastor ainda não tinha falado, né? Agora que eu anunciei. Já está na tela aqui atrás? Ainda não. Eles vão colocar na tela aqui atrás daqui a pouquinho a imagem que estava bem do início do culto aí, anunciando o tema da mensagem desta manhã. Se alguns irmãos quiserem saber onde está a mensagem, qual é a mensagem, basta pegar o boletim. A capa do seu boletim tem hoje o tema da mensagem, o versículo bíblico e, na verdade, tem todos os pontos. Hoje eu tomei o cuidado até de colocar os pontos principais, né? Os 3 pontos principais que vão resumir a reflexão que teríamos nessa manhã. Romanos 4,18. Na minha versão está assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Como é que está na Bíblia dos irmãos? Não na tela, na Bíblia dos irmãos. Leiam cada um na sua Bíblia, vamos lá? Amém. Haja diferença. Eu estou quase dizendo que é uma confusão de línguas. Um dia ainda vou fazer um desafio da gente produzir uma única Bíblia na igreja, botar até uma logomarca e todo mundo comprar para poder na hora do culto. Não é que você vai abandonar a sua Bíblia. Na hora do culto, você traz a Bíblia do culto e a gente vai ler junto, tá bom? Vamos ver se a gente passa essa proposta aí. Liga para a Sociedade Bíblica, manda produzir uma Bíblia personalizada para essa igreja, né? E todo mundo passa a usar, mas por enquanto, cada um com a sua Bíblia, e é óbvio que é muito importante que você tenha muitas versões, até para que o texto seja comunicado, né, a você. Eu gosto de ler a Bíblia em pelo menos 4 ou 5 versões, para entender a evolução das palavras e como elas estão sendo aplicadas às pessoas. Mas vamos ler juntos agora, na Almeida Revista e Corrigida. Vamos juntos? O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Pode sentar-se. Irmãos, Romanos 4,18 terá por tema hoje a nossa mensagem, a esperança que não morre. Vamos repetir juntos o tema da mensagem de hoje, a esperança. Aí já vai a geração eu tenho motivos para não concordar, e vai dizer, pastor, não concordo. Comumente e popularmente, a frase comum, dito popular, qual é? A esperança. Eu entendi o que quiseram dizer, e eu respeito o dito popular, porque ele tem sentido na intenção do que se quis dizer. Se você tem, 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, o que uma pessoa está dizendo? Que só o amor permanece para sempre. Quando você morre, tinha esperança na ressurreição e na vida eterna, e aquilo se cumpriu, entenda, não tem mais esperança. O que você tem é o fato, a realidade, o cumprimento, a promessa. Então as pessoas dizem que ali a esperança morreu. Por quê? Porque você não precisa mais dela, correto? Ela se cumpriu, e você agora desfruta então daquela promessa e passa a viver a vida eterna, a ressurreição e tantas promessas. Abraão creu num filho que Deus lhe daria. Quando o filho chegou, entendam, a esperança cessou, porque a expectativa cessou, a promessa se cumpriu. Então o sujeito vai dizer assim, esperança é a última que morre. Você crê, e na hora que ela morre, ela se cumpre, porque se era esperança e se cumpriu, ela cessou. Eu tenho hoje o tema, a esperança que não morre, e quero que os irmãos entendam por quê. Eu estou dizendo aos irmãos que ela não morre exatamente porque ela se cumpre. Ela não morre exatamente porque ela acontece, é real. Ela não morre que você passa a viver depois da expectativa, depois da crença, as promessas que você creu. Eu acredito que não só a promessa, não só o que se disse e se prometeu vive em crença, mas você vive também para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor lhe diz. Amém? Esse é o sentido da mensagem de hoje.
Quero pensar naquela promessa que Deus nos dá, naquelas palavras que Deus dirigiu à sua igreja. São promessas muito sólidas, muito claras, muito concretas, que nós devemos e podemos confiar. Por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa. A promessa que não morre, ela não está fundamentada num objeto humano ou naquilo que nós acreditamos. Vou explicar. Alguns acreditam que a esperança é crer em alguma coisa, não perder a crença em alguma coisa, e em não perdendo tal crença, tal coisa acontece. Não estou falando disso. Aí o objeto da fé é você. O objeto da fé é a sua crença, e é a sua crença que faz com que tal coisa aconteça. Não é este o meu argumento aqui. O meu argumento aqui é: nós temos de Deus uma palavra, nós temos de Deus uma promessa, nós temos de Deus uma direção, nós temos de Deus uma revelação, nós temos por iluminação a capacidade de aceitar e crer na promessa. Então eu não preciso perder a esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então a minha crença não é em mim. A minha crença não é o quanto eu creio faz com que aquilo aconteça. A minha crença é: eu tenho fé porque Deus é fiel, eu tenho fé porque Deus é soberano, eu tenho fé porque tudo que Deus prometeu Ele cumpriu, eu tenho fé e creio, porque se tudo que Ele cumpriu e prometeu já cumpriu, também o que hoje ainda não recebemos, Ele cumprirá. Esta é a esperança que vos prego. Quando você olhar para o futuro e pensar na ressurreição, não perca a esperança, creia, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se nós cremos que quando deitarmos na sepultura, no abrir e fechar de olhos, os nossos olhos serão abertos na eternidade, e lá na eternidade veremos o Senhor, não perca a esperança, porque fiel é aquele que fez o quê? A promessa. Irmãos, não tem um dado na Escritura, daquilo que Deus prometeu nos tempos passados, que não tenha se cumprido. Não tem uma ação no Velho Testamento e também nas palavras do Novo Testamento que Deus não tenha dado ao seu povo e aos seus discípulos, que Ele não fez. Quando falou sobre o Espírito Santo, lá estavam os discípulos para serem batizados nele. Ou seja, quando leio os textos de Gênesis até os Evangelhos, e leio também a interpretação de Paulo a respeito do cumprimento das promessas do Senhor, irmãos, eu sou levado a crer que eu não posso duvidar, não é uma crença em mim, mas no Deus que em fidelidade cumpre todas as suas promessas. Por isso hoje eu estou certo que a esperança é para a igreja igualitariamente ao homem o ar que respiramos. Sem o ar que respiramos, nenhum de nós estaria vivo. Quem não tem esperança hoje na igreja de Cristo, nas promessas do Cristo da fé, vai viver como um morto, vai viver amedrontado, terá medo da morte, não tem segurança da vida, não tem certeza da salvação, nem da vida eterna. A verdadeira esperança, a verdadeira fé está recheada da esperança, porque nossa esperança é absoluta, fé convicta e firmada nas promessas do Senhor. Foi assim que Abraão viveu. O apóstolo Paulo tem-nos uma palavra muito bíblica sobre a esperança de Abraão, que creu contra toda esperança, porque é o típico exemplo de quem não tinha em si mesmo nenhuma condição de fazer valer a promessa. Pense comigo, que chance tem um homem de 100 anos de ter um filho? Pense comigo, que chance tem um homem que tem naquele momento sua esposa estéril de ter um filho? E que recebe do Senhor a promessa: eu tirarei de você um filho, e farei do seu filho uma descendência, e essa descendência vai bendizer e abençoar todos os povos da terra. É por isso que a mulher riu, não foi? Sara deu risada, porque não havia no senso comum, irmãos, não havia qualquer possibilidade dentro daquela tenda dos dois conceberem que a crença deles, que a fé deles, e que o quanto mais eles crescem, aquela criança viria. Se eu desejasse, se eu pagasse um bom médico, se eu fizesse lá um sistema de proveta, se eu contratasse alguém para mover tubos de ensaio, não era essa a lógica ali. A lógica era o Senhor dizendo que Ele, Deus, iria ser um Deus de providência, e o próprio Deus providenciaria para que ele, Abraão, com uma esposa estéril, tivesse um filho. Ele recebe a promessa aos 80, lá ele ainda podia dar um jeito. Depois dos 100, meus irmãos, aí eu vou dizer para o irmão que ficou muito mais difícil. Abraão tem um momento de fraqueza na história dele, isso fica registrado,
que ele pega a sua serva, então executa a ideia de que sua serva, sendo serva de sua mulher, poderia dar um filho, e esse filho seria entregue à sua mulher, e este seria o filho. Veja que ele deu lá uma marretada, não é assim? Deu uma marretada para tentar cumprir a promessa. Ele tornou-se incrédulo, porque duvidou, veja, daquele que fez a promessa. Irmão Kleber, não era essa a promessa. Todas as vezes que com o nosso recurso humano, ou que com o nosso esforço humano, tentamos empurrar uma promessa ou uma situação, irmãos, o que nós trazemos para nós é sofrimento e decepção. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Tem gente que dá um jeitinho de orar, aí o cara ora um ano e diz assim: já orei muito, meu marido não se converte. Aí é interessante as marretadas que o povo tenta dar. Aí o marido está na igreja, na hora do apelo, a mulher dá um beliscão, o marido levanta a mão. Ai, fiel é aquele que foi a promessa. Não, irmãos, o beliscão é que foi forte, né? A empurrada de mão, ou então, né, o pastor está fazendo apelo: marido, você quer ir lá na frente comigo? O marido nem está entendendo nada. Aí arrasta o marido: fiel é aquele que fez a promessa. Não tem decisão nenhuma, não. O camarada foi convencido, ou então beliscado, ou empurrado para o altar. Entendeu, pastor Lucas? Aí a gente vai, né, fazer discipulado, vai tudo. Aí o marido vive a mesma vida, do mesmo jeito, tal, e aí chega aí: pastor, está difícil. Veja a expressão: o jeito é membro da igreja, é sua ovelha, mas pastor, é um desastre. O beliscão foi forte, não foi, irmão? O empurrão não adiantou, né? O que eu estou dizendo hoje é que nossa esperança no Senhor é que as obras de Deus, as ações de Deus e o plano de Deus é perfeito, e eu posso confiar. Então, se você orar um ano não chegou, aguarde. Se você orar 20 anos, como foi o caso de Abraão, entre a promessa e o cumprimento, que teve que esperar, confie, porque fiel é aquele que fez o quê? A promessa. A esperança não morre porque ela nos acompanha por uma vida inteira. Ela não morre porque quando ela se cumpre, ela não cessa, no sentido esperança sim, mas ela se abre para a eternidade quando vamos viver a promessa. E meu primeiro argumento nessa mensagem de hoje é: a esperança que não morre está alicerçada não nos homens, não em nós mesmos, não em nossa crença dos nossos desejos, né, e questões pessoais e individuais. Nossa crença está firmada nas promessas divinas do Senhor. Ou seja, a esperança que não morre está alicerçada nas promessas divinas. Ela está fundamentada não no que sentimos, mas na promessa divina. Estava lá passando na aula do pastor Lucas, e obviamente entre o blindex e a porta, eu ouvi lá uma sentença inteira. Meus ouvidos são atentos a tudo que se diz nesse lugar, tanto um quanto o outro. Passei ali no hall, está o Lucas dando aula, e tem um pessoal que diz que sentiu arrepio. Foi assim, Lucas? E sentiu não sei o quê, e sentiu isso, e então entregou a vida para Jesus, ou então tomou a decisão. Tem gente que espera sentir alguma coisa para fazer. A nossa esperança não está em sentimentos. Eu posso me sentir muito mal e tomar uma decisão legítima. Sabe por quê? Às vezes você não sentiu arrepio nenhum, não sentiu, né, não chorou no sentido, mas você se sentiu tão envergonhado, se sentiu tão incomodado, quando viu lá a mensagem que falou do seu pecado, te chamou de sem vergonha, te chamou de imoral, disse que você é imundo, disse que você está perdido. Você olhou para dentro de si, que você sentiu foi vergonha, sentiu o horror dos seus pecados, e disse: pastor, e absolutamente incomodado, eu estou aqui para dizer, só Jesus salve. Eu quero então entregar minha vida para Jesus, porque é isso que eu senti aqui hoje. Eu digo: glória a Deus. Alguns choram, muitos têm arrepios, muitos têm movimentos, e a vida cristã é cheia de emoção. Eu estava aqui na vigília, irmãos, a oração veio da Bahia, não foi? Eu arrepiei todo, o negócio era sério. A mulher orou ali, eu falei: Jesus. E é uma gravação. Sem me arrepiar todo, falei: que é isso? Era o Espírito dizendo: abra o ouvido, abra o coração e ouça, que Deus está falando com a sua igreja hoje. Eu digo: glória a Deus. Então você sente. Agora, muitas vezes o que você sente é medo. Você sente até acuado, porque a palavra está ali, lhe incomodando, lhe mexendo e balançando você, e você diz: eu estou aqui, porque fiel é aquele que dirigiu a palavra, e o Espírito que está me fazendo perceber, iluminando meus olhos, tirando a cegueira do entendimento, me traz a obra da salvação. Amém, irmãos? A nossa esperança que não morre, ela precisa estar alicerçada, e ela será a esperança que não morre quando está alicerçada nas promessas divinas. Abraão não dependeu do que sentiu. Abraão precisou confiar na promessa.
Deus lhe prometeu um filho e essa promessa nunca foi revogada. Ao contrário, o próprio Deus incumbiu-se de cumpri-la. Quando Abraão estava velho, seu corpo já amortecido, a promessa veio e ele pôde dizer: não vivo mais pelo que eu sinto, mas viverei pelas promessas do Senhor. Quando Abraão aprendeu a viver debaixo das promessas do Senhor e passou a crer contra toda a esperança, ele passou a ser obediente e ver os milagres de Deus. Foi quando Abraão chegou a Moriá e teve que entregar o seu único filho em oferta e sacrifício. Ele confiou: se Deus prometeu, Ele mesmo dará livramento. Ele chega a colocar o filho no altar, confiado na promessa da ressurreição. Se Deus pediu, Ele vai levar, mas Ele mesmo vai ressuscitar, porque eu tenho certeza que é deste menino que Deus vai suscitar uma herança. Tem noção agora da fé que Abraão levou lá para o altar? Porque ele decidiu crer lá no momento da esterilidade de sua mulher, que Deus cumpre as suas promessas. Amém, irmãos? Segundo lugar, a esperança que não morre está alicerçada em Deus que governa todos os acontecimentos. A verdadeira fé aprende a rir das impossibilidades. A verdadeira fé não lida com possibilidades, mas com convicção. A fé é o firme fundamento. Você espera e não vê, mas tem convicção de que aquilo no tempo de Deus já chegou. Quem tem essa fé, levante a mão. Quem crê assim? Essa é a fé da igreja. Irmãos, eu já me vejo na ressurreição. Eu estou falando sério. Eu não tenho uma dúvida. Irmãos, eu já me vejo lá no céu, olha, trocando umas ideias com Pedro. Pedro, conta aí. Você arrancou a orelha do soldado, eu já chutei muitas canelas. Quem mais fez feio lá na época? Foi eu ou você? Eu vou bater um papo lá, porque eu já me vejo lá, conversando com aqueles servos de Deus. A minha esperança não morre, a sua não deve morrer, porque ela está alicerçada num Deus que governa acontecimentos. É como a experiência de Jó: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser o que, irmãos? Impedido. Nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Nada muda. Irmãos, eu creio nas promessas de Deus que diz assim: não passará um jota, nem um tio, e as suas promessas se cumprirão. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, tão firmemente no Deus que controla tudo, que Ele diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, que Ele não tenha dado permissão. Quem entendeu essa promessa, já leu essa promessa e confia nela, diga amém. Quer fazer um teste, chega na eternidade e pergunta para Deus: com 40 anos, quantos fios de cabelo de cabeça eu tinha? E Deus vai falar. E se você perguntar quantos você tinha com 60, Ele vai falar. Não pergunta com 70, que você não vai querer saber, é muito pouco. Começa a cair. Eu já estou com as janelas aqui em cima, eu falei, está ficando esquisito. Mas Deus sabe. E se Ele sabe e disse que sabe, fiel é aquele que sabe das coisas. Amém, irmãos? Confie no Senhor. Abraão sabia que Deus poderia lhe fortalecer. Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho da morte. O que Abraão está dizendo é que a verdadeira esperança não se desespera, porque mesmo quando Deus nos prova ao limite, mesmo quando esperamos um tempo que achamos é longo e já passou muito, o Deus onipotente continua poderoso para cumprir a promessa. Deus não tem lapsos de poder. Deus não tem momentos em que Ele é forte e momentos em que Ele é fraco. Deus não tem lapsos de poder. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Irmãos, o nosso Deus é todo poderoso, Ele tem todo poder. O nosso Deus, Ele tem todo saber, e Ele está em todo lugar onde Ele, Deus, deseja estar. Amém? Não duvide disso. Terceiro e último lugar, e terminamos aqui a mensagem: a esperança que não morre está alicerçada na intervenção divina, nunca nas ações humanas. Vou dizer uma frase que vai chocar os irmãos, está no boletim, mas eu digo para fortalecê-los. Frase não é minha, do pastor Hernandes Dias Lopes. Toda ação humana sem a condução divina resulta em sofrimento humano. Vou repetir. Toda ação humana sem a condução divina resulta em sofrimento humano. E é verdade. Todas as vezes que Deus falou de um jeito, eu fiz do outro, irmãos, toma chicote, toma na cabeça, e dói, e você apanha, e rabugento e cabeça dura como eu sou, eu fico, ai, quando é que vai passar? Você não tem a humildade de botar a boca no pau e dizer: Deus, me perdoa, fui eu que fiz errado.
Você fica ali tentando dar um jeitinho de que foi alguém que falou, foi o cara que te disse, você foi induzido a erro, você não tem a humildade de dizer, você tinha o poder de decidir e não fez. E quanto mais você prevarica, mais o chicote bate. Toda ação humana sem a condução divina resulta em sofrimento humano. O que devemos fazer? Viver pela fé. O justo viverá pela fé. Espere, seja paciente, confie, não duvide, não murmure, e entregue sua vida em submissão e paciência a Deus. Aprenda o Salmo 40 de ponta a ponta. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Como Deus quer abençoar você, como Deus quer abençoar sua casa, como Deus quer abençoar sua família. Espere e confie. Quando o nosso Deus nos faz confiar em suas promessas, o que nós estamos dizendo é que elas são promessas que são dele, elas são fiéis e elas são o melhor para nós. Olha, irmãos, nós podemos atrapalhar o cumprimento da promessa, nós podemos adiar, não é, o momento em que Deus vai agir e fazer, mas nós não podemos modificar com nossa incredulidade 1 milímetro da promessa, porque fiel é aquele que fez a promessa. Eu não sou bom o suficiente, poderoso o suficiente para mudar uma promessa. Imagina se eu, não crendo na ressurreição, vou impedir que a ressurreição aconteça. Deus, tenha misericórdia. O que vai acontecer é que você não vai estar lá. É isso que vai acontecer. Porque você é incrédulo, é um crente. Você não tem Jesus, o Espírito. Porque quem tem Jesus, o Espírito, aguarda em esperança o dia da sua ressurreição. Amém, irmãos? Sua incredulidade prejudica a sua posição ante a promessa, nunca o cumprimento da promessa. Que hoje o nosso Deus, através de seu Filho e Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos faça crer que quando nós chegarmos no limite, e quando nós estivermos a ponto de duvidar, nos lembremos que Deus tem todo o poder e toda a disposição e toda a autoridade para fazer cumprida em nossa vida as promessas do Senhor. Ao celebrarmos a mesa do Senhor e já orarmos pela mesa, eu peço que a igreja fique de pé em nome de Jesus e vamos ler dois textos. O primeiro deles, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 15. 1 Tessalonicenses 4,15, já preparamos para a mesa, irmãos, porque queremos terminar o culto no horário que é comum a todos nós. Ninguém vai atrasar hoje aqui não, o pastor é comprometido com os horários dos irmãos, e sei que os irmãos têm família, almoço, comunhão na casa, eu quero sempre respeitar isso, para que os nossos cultos sejam saudáveis para o irmão e para a sua família também. 1 Tessalonicenses 4,15, diz assim, acompanhe até a leitura dos textos abaixo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, nos ares, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz, segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estás em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, somos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar, você é dele. Simplesmente porque você disse: eu aceito o amor dele, eu aceito que ele me amou, aceito que aquela morte é para a minha salvação e vida eterna, eu quero morar com ele. Vá para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e eu termino. 2 Tessalonicenses, é só virar a página. 2 Tessalonicenses 2, 1, e termino aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus e ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. Pelo espírito da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Diga glória a Deus. O inimigo, e nenhum inimigo pode destruir a igreja afastado da salvação. Veja 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora veja o 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, por esta igreja, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Recomendação à igreja nessa manhã: então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console vossos corações e vos confirme toda palavra e obra. E a igreja diz: vamos orar. Senhor, nós somos a igreja remanescente, nós somos a igreja que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Se nós não nos encontrarmos com o Senhor nos ares, é porque nós, igreja, já estaremos na glória e desceremos com o Senhor em glória. É isso que nós lemos, é esta a promessa que do Senhor recebemos. Por isso, Pai, faça inabalável a nossa confiança, não deixe morrer no coração dos cristãos a nossa esperança, pois ela não está firmada em nós, mas no Senhor, e fiel é o Senhor que fez a promessa. Oramos em nome de Jesus, amém. Antes de servir a mesa do Senhor, eu quero só perguntar, a igreja continua orando. Antes de servir a mesa, apenas cantar as canções, servir a mesa, eu pergunto: alguém entre nós gostaria de estar preparado para encontrar-se com Jesus no último dia? Quando você vier a óbito, vier a falecer, está pronto para encontrar-se com o Senhor? Quando a vida terminar, você tem seu nome escrito lá no livro da vida? Eu queria orar por você. Você pergunta: pastor, o que é que tem que fazer? Dar tudo? Dinheiro para a igreja? Nem passa por isso, longe disso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Alguém deseja hoje receber o dom gratuito, gracioso da salvação, e dizer a Jesus: eu me rendo a Jesus, Senhor e Salvador,
para que Ele possa agora colocar o meu nome lá no livro da eternidade. Eu possa estar com todos aqueles que já partiram no Senhor e receberam dele tão grande salvação. Onde você está, eu quero orar por você e quem sabe até pela sua família, para que você receba hoje salvação que vem do Senhor. Cristo quer salvar a sua casa, Cristo quer salvar a sua família, Cristo quer salvar a sua vida e salvar a sua descendência. Alguém quer entregar a vida a Jesus no lugar onde está? Eu não vou pedir para sair do lugar, nem posso. No lugar onde você está, você vai dizer: eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador. E eu vou orar abençoando você e sua família. Alguém do lado esquerdo, eu quero ver se há alguém para orar. Do lado esquerdo aqui, alguém embaixo da galeria. Só levantar a mão e depois abaixo, eu quero orar. Lá em cima da galeria, alguém, basta entregar a vida a Jesus e dizer: eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Lá na galeria do lado direito, alguém, porventura que o Espírito Santo quer hoje fazer a obra de salvação. Aqui embaixo, do lado direito, alguém aqui embaixo. Basta levantar a mão e depois abaixar. Eu vou orar consolidando essa decisão sua por Jesus. Basta erguer a sua mão. Aqui do lado direito, alguém, extrema direita, a quem o Espírito Santo falou. Erga a sua mão e depois abaixe. Eu quero orar por você. Aqui do lado, se todos já estão prontos e preparados, eu oro agradecendo a Deus esse chamado. Senhor, obrigado, porque nesta manhã foi dada a oportunidade. E todos que estão aqui já disseram que tem a sua posição em relação a Cristo. A minha oração é que seja a favor de Cristo, do seu reino e de sua salvação. Em nome de Jesus. Amém.